As notícias na volta para o navio não foram nada boas, pelo menos para mim. Iríamos navegar até um dos mais belos fiordes do mundo. Até aí, tudo ótimo. Contudo, a equipe de expedição e até o capitão informaram que à noite no mar, a caminho desse fiord, poderia vir a ter ondas equivalentes à do Estreito de Drake, a famosa e temida Drake Passage. Isso, aquela mesma que eu comentei no início do vídeo que eu não queria enfrentar, que gera essas imagens aí. Imagine a minha cara na hora, quando eu saí do auditório e vi que de fato o navio estava se preparando para o pior, digamos assim. Hoje o capitão avisou que ia ser bumpy, né? Ia ser complicado aí as ondas. E foi mesmo, mas como veremos só no próximo episódio. Aquelas foram as maiores ondas da viagem, e a cada uma era um novo teste para o meu maior. O som do mar esmagando na água. A sensação de despencar em um abismo e no segundo seguinte escalar uma montanha d'água enquanto tenta dormir. Mas o que eu não sabia era que essa travessia era o teste final. A provação que marcaria a transformação da viagem na aventura que eu tanto esperava. E que me daria acesso às verdadeiras recompensas da Groenlândia. E como a Aurora anunciou, é bem verdade, depois de toda a tempestade, vem a calmaria. E num dia de verão como esse na Groenlândia, a gente está passando de um dos fiordes mais longos e mais bonitos aqui, que é o Prince Sand Fjord. Mais ou menos 60 milhas de corredor náutico aqui, com vistas incríveis de um lado do outro, geleiras, icebergs no caminho, incrível. Quem nunca foi num fiord, certamente vai se impressionar demais. E quem já foi, também. A calmaria de um belíssimo dia de verão groenlandês foi providencial para eu esquecer o incômodo da noite anterior e dar uma pitada de uma incrível surpresa que teríamos mais à frente. Um memorável encontro com centenas de baleias. Mas antes disso, e mais à frente no dia, o tempo foi mudando de verão para inverno, indicando que novas paisagens e novas experiências estavam por chegar. Saem os vilarejos e toda a vida e experiência humana do episódio anterior e entram alguns dos lugares mais inexplorados e inóspitos da Groenlândia, com seus visuais absolutamente deslumbrantes. Coisa que eu mais pensei no dia de hoje, olhando uma paisagem como essa daqui, foi que essa viagem talvez seja a experiência que fique mais claro como seriam os lugares se não tivesse a ocupação humana. Quando você se aproxima, isso tem... Vocês devem ter visto essa altura do vídeo, um caminho que a gente fez com o Zodiac, que é aquele botezinho, entrando em um lugar assim, e você tem exatamente essa sensação de que, inclusive as pessoas no barco também falaram, de como tudo fica claro assim, que não vê a presença humana já não sei quanto tempo. E é incrível você descobrir um mundo que ainda tem algum pedaço, que ainda que tenha em algum momento algum humano passado, a presença humana não é sentida dali já há muito tempo. Para quem, como eu, tinha vontade de ter essa experiência, a Groenlândia é um desses lugares. Não acredita que visitamos lugares realmente isolados? Pois lembram que no vídeo anterior eu dei uma breve explicação do porquê cruzeiros de expedição podem ir a lugares que ninguém nunca foi? Pois é, vejam o que o capitão do navio fez para podermos chegar nesses lugares que você vai ver hoje. Made it all the way around to the east side of Greenland, and
I know the nights we had heading up here were a bit bumpy, and I got asked by one guest if we take no regard of this, but just head out in any conditions. In here you see a black box in a Zodiac, and this box contains some equipment, some electronics, and it's a screen. Maybe some of you saw it on the bridge, and I will show you a video later from the bridge, but it's a screen with a software installed on a computer below here, and it allows us to draw our own charts and the trail that we do with the Zodiac. And today this came to use because we had heard of a destination that had a high value, and there were no charts going there and no trails, so no other operators had been there before. And then with the potential promise of a reduced swell in there and slightly shelter from the wind, we set off in this Zodiac. And then we initially anchored over here, but to be able to have a good trail for next time, a bit closer to our destination, we went out and did a labyrinth of trails, where we can see in this labyrinth exactly the depth in this area. E obrigado, capitão, por ter viabilizado não só trilhas e caiaques por lugares completamente isolados, como também chegar em um dos momentos mais esperados para mim desta viagem, os grandes icebergs. Afinal, navegar em meio aos icebergs não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Lembrem não só do Titanic, como da expressão a ponta do iceberg. Se eles parecem tão grandes vistos da superfície, imagine como são na parte que não conseguimos ver. Para mim, esse foi um dos momentos mais incríveis da viagem. Até aqui. Porque o que viria em seguida me deixaria literalmente sem ar e sem palavras. E agora vai acontecer uma coisa super legal, que é dar um mergulho nesse mar aí, com os icebergs, com tudo. O capitão tá procurando um lugar para parar o navio, porque o navio mesmo ancorado, ele meio que dá uma girada e não pode, obviamente, bater em nenhum desses icebergs, né? Então ele vai parar o navio, vai abrir um deck no fundo do navio, e aí quem tiver interesse vai dar um pulo aí nesse mar quentinho que deve estar. E obviamente eu serei um deles, não vou deixar passar essa oportunidade. Ainda mais com um visual desse. E claro, vou levar vocês comigo. Vou levar vocês comigo. Vai ser incrível. Vamos lá. Chegou a hora, vai rolar o banho polar. Vamos lá. De fato eu tô pronto, mas um pouco nervoso. Era um pulo em alto mar, numa água com a temperatura próxima de 0 grau, repleta de baleias, inclusive orcas, e até ursos polares. Tanto que temos que assinar um waiver of liability antes de seguir. E ficar nessa fila, sem ver nem o que estava a acontecer, só aumentava a tensão. E bate aquela dúvida: por que eu resolvi pular nesse mar? Mas no fundo, eu sabia o porquê.
sir. E depois do choque térmico, do ar que foge, do fogo do shot que aquece o corpo, dos pés à cabeça, vem um silêncio. Um silêncio que eu nunca tinha sentido. Toda a ansiedade, todo o medo do mar que me acompanhou por dias simplesmente desapareceu. Deu lugar a uma euforia. Naquele momento, naquela água de 0 grau, eu não estava mais lutando contra a natureza. Eu era parte dela. E essa sensação, essa sim, foi a verdadeira recompensa. E foi justamente essa sensação, o porquê que eu tinha decidido participar desse mergulho. Enfrentar o frio e os medos, se integrar à natureza ou simplesmente viver. Disse que dentre os benefícios desse mergulho, conhecido como Cold Plunge, estão a recuperação muscular mais rápida, a redução da inflamação e da dor, a melhora da circulação sanguínea e do humor, o fortalecimento do sistema imunológico ou imunitário e o aumento da energia e da resiliência mental. E é verdade, porque eu me senti muito bem e com um ótimo humor depois do Cold Plunge e pelo resto do dia. Um espírito perfeito para mais uma surpresa que eu teria enquanto navegávamos rumo a uma base militar secreta americana. E essa surpresa atingiu até mesmo o capitão e o time de expedição, mesmo que eles já estivessem muito mais acostumados com todas essas aventuras. E essa surpresa foi um incrível encontro com incontáveis baleias. Foi como se a Groenlândia quisesse assinar um tratado de paz comigo. Ela me deu seu presente mais grandioso. O mar, que antes me assustou com sua fúria e me desafiou com seu gelo, agora me mostrava a sua alma, a sua vida. Foi ali, vendo as baleias, dançando ao lado do navio, que eu entendi. A aventura não era sobre conquistar a natureza, mas era sobre aprender a respeitar e admirar, e a aceitar também que a natureza nos controla e não o contrário. E essa lição seria bem importante para a próxima aventura. Afinal, desembarcaremos numa base secreta americana que está abandonada por humanos. Porque para essa aventura tivemos que passar por um briefing de segurança quanto aos ursos polares, um super predador de topo na cadeia alimentar. For safety now, and this is a very important subject that we need to cover. Area here. So as long as you stay within these blue dots, if anything approach from any direction, you'll be safe. And we'll be able to evacuate you down to the beach without having you caught between a firearm and a polar bear. That's the idea of a perimeter. Like I said, it's an invisible fence. E então, estávamos preparados para ir à base secreta, mesmo com o risco de ursos polares. Aliás, estávamos mesmo. Isso e os segredos da base americana abandonada você verá no próximo episódio, clicando aí na tela. Um abraço e até lá!